Olá, meu irmão, minha irmã de fé. Eu sou Clóvis José e hoje estamos aqui no canal do EFETA para iniciarmos uma nova sessão. Uma sessão onde vamos conhecer para aqueles que não conhecem e aprender para aqueles que conhecem e aqueles que têm interesse em saber os ensinamentos da Santa Igreja Católica, mais pormenorizados, os caminhos, a maneira como a gente deve se comportar diante de determinados assuntos neste mundo secular, né? Este mundo secular, este mundo dos homens, esse mundo de uma sociedade que cada vez mais se distancia, não só da Igreja, mas principalmente da consciência da sua missão e do seu papel. Por isso, vamos iniciar este nosso encontro. Não é um objetivo de uma aula, de algo extremamente aprofundado. O objetivo é uma partilha para que a gente possa caminhar juntos e conhecer a Deus nesta caminhada, para cada vez mais, nos nossos passos, nós não nos distanciarmos de Deus. Pelo contrário, nós nos aproximarmos da sua graça e da sua misericórdia, e também e principalmente do endereço do céu, da morada para com Deus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, com a graça de Deus, aqui com a luz do Espírito Santo, nós vamos procurar conhecer. Quero lhe apresentar este documento, de inúmeras páginas. Ele é o Catecismo da Igreja Católica. Então, este documento, que já tem mais de 500 anos, ou seja, no século XVI, por 1530 e alguma coisa, ele foi elaborado para que os cristãos católicos pudessem encontrar este endereço, este caminho, sem dúvidas. E ele foi, então agora, mais recentemente, na década de 80, ele foi feito uma segunda edição. Ele foi atualizado após quase 500 anos. E por que tanto tempo? Obviamente é pelo fato de que os ensinamentos, os valores, as virtudes que Deus quer que a Igreja ensine, elas não mudam rapidamente. Mas como a sociedade teve, especialmente no século XX, uma mudança de cultura, especialmente pela influência de interesses, seja do mercado, seja das ideologias, sejam dos interesses particulares de grupos que impuseram através da televisão, seja das novelas, em especial no nosso país, dos cinemas no mundo inteiro, ou da opressão, do poder das autoridades em alguns países, ou seja, impuseram um comportamento completamente distorcido em relação à caminhada de espiritualidade, a caminhada de conversão, a caminhada de amor, que a Igreja vem a duras penas ensinando ao povo nestes 2000 anos. Então, na década de 80, o Papa, hoje santo, São João Paulo II, na época o Papa João Paulo II fez uma revisão e atualizando toda a questão
da moral, dos valores e das virtudes do cristão católico, né? Ele colocou ali junto às pessoas que o assessoram um olhar sobre vários aspectos da vida atual do ser humano. E aí temos então, com a graça de Deus, algo que se assemelha assim a um grande manual de como viver. O manual do católico. Assim como muitas vezes que você já comprou algum equipamento, lá ele tem um manual. Aquele manual diz como ligar, como desligar, como atualizar, como consertar, como quando ele não funcionar direito, né, o que você pode fazer. E para que ele retorne à sua utilidade, você segue, ou o técnico que conserta, segue as orientações daquele manual, pois este é o manual do cristão católico. Quando nós não soubermos direito o que fazer, não entendermos determinados assuntos ou aspectos, podemos consultar este catecismo, que é um dos maiores e mais importantes documentos da Igreja. Então, ou seja, ele é constituído de 3 partes, né? Por exemplo, a primeira parte, e o meu objetivo aqui, é junto com cada um de vocês, junto contigo, né, que nos acompanha, folhear aqui, buscar isso para que você compreenda que todos fazemos igualmente esses procedimentos. Então, aqui na página 19, nós temos a primeira parte, né? A primeira parte do catecismo, que é a profissão de fé. Então, dentro desta primeira parte, todos os aspectos ligados à nossa fé, a como devemos compreender a fé, sejamos nós, leigos como eu, pai de família, um marido, um esposo, né? Ou você, igualmente, um pai de família, ou uma mãe de família, ou você solteiro, solteira, ou ainda você do clero, seja um padre católico, um bispo, né? Ou ainda o Papa, que é um ser humano como nós todos, deve compreender e seguir e professar a fé de acordo com as orientações que aqui constam, né? Mais à frente, lá na página 299, nós vamos encontrar a segunda parte do catecismo. A segunda parte do catecismo é a celebração do mistério cristão. Então, ou seja, como nós devemos, né, liturgicamente, como devemos compreender e louvar a Deus, como devemos o agradecer, e vários aspectos aqui, e eu não sou um especialista profundo, um entendido, né, em demasia das questões do catecismo, mas eu sou uma pessoa que o consulto, né? Eu busco no catecismo o ensinamento além da pessoa, além do homem. É o ensinamento da Santa Igreja Católica, aquele que não resta dúvida que tem fidelidade para com os ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo. Temos mais à frente, lá na página 461, né, nós vamos ter aqui a terceira parte, né, do catecismo, né? Então, esta terceira parte do catecismo, ela é a vida em Cristo. Nós devemos, na nossa fé, quando vamos à missa aos finais de semana e o porquê vamos, como devemos nos comportar na missa e entender cada uma das partes que ela tem, os sacramentos que a nós foi aplicado e o que levamos os nossos filhos e participamos de pessoas próximas, estes sacramentos que é o próprio Cristo que na pessoa dele faz com que esta graça chegue
para cada um através dos sacerdotes da Santa Igreja Católica, né? Tudo isto o fazemos para nos aproximarmos desta identidade de Cristo. Jesus Cristo nos ensinou um modo de vida, uma maneira de se comportar, um jeito de ser que é um verdadeiro caminho, né, para o céu, para Deus. Então, o Catecismo da Igreja Católica é um documento fundamental e que toda família deveria ter em casa. Nós nos afastamos muito por fraqueza, tanto fraqueza da parte humana da nossa Santa Igreja Católica, uma pequena parte de homens que destoam da sua vocação, mas também muito pela nossa condição de leigos, né, demasiadamente ocupados e buscando, através do trabalho, inúmeras conquistas materiais nas nossas vidas, submetemos a nós mesmos e aos nossos filhos, à nossa família, um distanciamento da Igreja Católica. E podemos, a partir da recuperação desta catequese, deste aprendizado, deste saber autodidata, por conta própria, para poder bem celebrar as questões da nossa relação com Deus, podemos e devemos fazer uso do Catecismo da Igreja Católica. Ele tem 937 páginas nesta editora que é a editora Loyola, que no caso é a editora deste catecismo que eu tenho comigo. Este catecismo tem 2.865 itens. E você comprando, adquirindo um catecismo, você vai encontrar nessa infinidade de páginas, nessa quantidade de itens, inúmeras instruções do próprio Espírito Santo para a sua vida, assim como para a minha e para cada um de nós, do povo de Deus. Vamos fazer uma experiência desde já. Por exemplo, aqui no final do catecismo tem um índice analítico. No índice analítico você pode buscar, ele está por ordem alfabética. E nessa ordem alfabética, algum tema, algum assunto pode lhe interessar. Eu vou lhe colocar um assunto. Por exemplo, você interessa saber o que é mentira? Qual é a visão, a informação objetiva, o ensinamento objetivo da Igreja sobre mentira? Aqui está colocado. Então, no item 2482, né? 482, eu vou ler para vocês. A mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. O Senhor denuncia na mentira uma obra diabólica. Vós sois do diabo, vosso pai, nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Portanto, meu irmão, minha irmã de fé, se você já foi vítima de mentira, saiba que ela não provém daquilo que é bom, não provém daquilo que é de Deus. Se você já vitimou alguém com mentiras, saiba que você não agiu com aquilo que é bom, com aquilo que vem de Deus. A pessoa que mente, a pessoa que engana, age na escuridão, age divergindo daquilo que é correto e certo e verdadeiro. Ela incumbe a outra pessoa uma realidade que não existe e faz da vida daquela pessoa uma vivência fraudulenta, uma mentira, algo que pesará
sobre os teus ombros ou daquele que te mentiu. Então, a mentira tem aqui objetivamente, independente de qualquer outro ensinamento que você tenha, porque há no mundo pessoas que querem realmente enganar as outras pessoas, mas há um documento da Santa Igreja Católica que você pode buscar e ver o ensinamento correto e objetivo. O contrário da mentira é a verdade. Aqui também tem. O que é a expressão da verdade? O número 2468 vai falar sobre a verdade. Diz o seguinte: a verdade como retidão do agir e da palavra humana tem o nome de veracidade, sinceridade ou franqueza. A verdade ou a veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, guardando-se da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. Portanto, a verdade está bem clara, é do bem, provém de Deus e contribui para a construção do reino e para que você e as pessoas com as quais você se relaciona vivam abundantemente uma caminhada correta, verdadeira, aonde cada um é livre para fazer suas próprias escolhas. Já a mentira, como visto antes, é algo que subtrai da pessoa a realidade do que aconteceu e coloca diante dela algo que não existe. Uma mentira que ela, acreditando, vai caminhar para o lado errado da vida. Então nós temos escolhas em nossa vida, mas nós temos uma obrigação de escolher aquilo que é bom, aquilo que é da consciência, aquilo que nos coloca dentro de uma comunhão recíproca e verdadeira com o próprio Deus. Por isso, ele nos envia o Espírito Santo. Acabamos de celebrar nesta semana, neste final de semana que passou, a festa do Divino Espírito Santo, a festa litúrgica do Divino Espírito Santo. Então, o que é Espírito Santo? Concluindo aqui, esse nosso primeiro vídeo, um pouco mais longo, mas para que você conheça o documento, o Catecismo da Santa Igreja Católica e o que ele pode te ensinar. Se você ainda não entendeu ou não sabe o que é o Espírito Santo, vá ao número 691 do Catecismo da Igreja Católica. E lá você vai encontrar a seguinte explicação. Espírito Santo, este é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos, com o Pai e o Filho. A Igreja o recebeu do Senhor e o professa no batismo de seus novos filhos. Portanto, aqui, para aqueles que já sabem e aqueles que estão aprendendo agora ou relembrando, o Espírito Santo foi enviado por Deus após o retorno de Jesus Cristo ao céu. Jesus havia ensinado que o Pai enviaria o Paráclito e a festa de Pentecostes ele fez isso para os apóstolos, Nossa Senhora e toda aquela enormidade de pessoas que lá estavam. Assim como para cada um de nós, o Espírito Santo está e habita no nosso coração e na nossa alma, mas nós devemos aquecê-lo, nós devemos utilizar as verdadeiras virtudes e valores na nossa vida, valores ensinados pela nossa Santa Igreja Católica, recebidos do próprio nosso Senhor Jesus Cristo e trazidos até hoje a duras penas, mas em cada um daqueles que
consigo trouxe esta tradição de fé, ensinada de geração em geração. Ok? Em breve, com a graça e o amor de Deus, retornaremos para um outro aprendizado do Catecismo da Igreja Católica. Que o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te concedas logo que possas ouvir a sua palavra para louvor e glória de Deus Pai. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.